É Ouro Brasil. Oferecimento Credishop, Paraíba, Recanto das Palmeiras, Grupo Ferronorte, Unimed. Saiu hoje a lista de convocados da Seleção Brasileira de Futebol, que vai disputar os Jogos Olímpicos do Rio 2016. E olha aqui a lista. Aqui estão os convocados da Seleção Brasileira para o jogo. Os goleiros Fernando Praz, do Palmeiras, e Wilson, do Atlético Mineiro. Também foram convocados para a seleção os zagueiros Luan, do Vasco da Gama, Rodrigo Caio, que joga no São Paulo, Marquinhos, do Paris Saint-Germain. Também estão na lista Douglas Santos, Zeca e William, na condição de laterais, os meias. Rafinha, do Barcelona, Rodrigo Dourado e Thiago Maia. Também completam a lista os meias Felipe Anderson e Fred. Fred, que é do Shakhtar Donetsk, não é aquele Fred atacante do Atlético Mineiro. Também, agora jogando na frente, Neymar, Douglas Costa, Gabriel Barbosa, que é o Gabigol, conhecido como Gabigol, Gabriel de Jesus, do Palmeiras, e Luan, fechando aí a lista de atacantes da seleção brasileira. São esses os atletas que vão defender as cores do Brasil em campo e defender aí a busca da medalha olímpica inédita, medalha de ouro inédita para o futebol brasileiro. Para discutir esse assunto, seleção brasileira, nós estamos chamando aqui o nosso especialista em esporte, Fábio Lima, especialista em futebol, Fábio Lima, esse entende de futebol, e chamando também o Galego. E nós vamos falar a respeito da seleção brasileira. Fábio Lima, boa tarde. Boa tarde. Essa seleção era a que se esperava ser convocada? Há surpresas? Com certeza há surpresas. Eu acho que a própria saída do Dunga mostrou, abriu espaço para o técnico novo, para o Micali, dá a entender até hoje na entrevista coletiva depois da convocação, de que alguns nomes talvez não fossem convocados se o Dunga fosse o treinador. O próprio nome do Fernando Praz é uma surpresa porque não era convocado nem para a Copa América, nem para a seleção principal. Nem para a seleção principal. A seleção principal tinha o Alisson do Inter, o Diego Alves do Valência e o Marcelo Groi do Grêmio. Todos acima de 23 anos, ele poderia ter convocado qualquer um desses três que já estavam com uma experiência maior, mas não, ele optou pelo Fernando Praz, que é um goleiro experiente, mas experiência doméstica, vamos dizer assim. Exato, não tem a experiência de seleção, mas ele justificou que é um perfil diferente, um perfil de liderança, lembrou da liderança que ele exerce no Palmeiras. Acredito, inclusive, com uma das palavras do Rogério Micali hoje, que ele pode, no decorrer dos trabalhos, efetivar até o Fernando Praz como capitão da seleção aí nessa disputa na Olimpíada. Falando em capitão, Thiago Silva, ex-capitão da seleção brasileira, chegou a ser cogitado para entrar nessa lista, não entrou. Não entrou também, porque essa convocação tem muitos nomes do Brasil, mas é também por um problema de liberação. A Olimpíada não é uma data FIFA. A Olimpíada, os clubes da Europa, de todo mundo, não são obrigados a liberarem seus jogadores para as seleções. No caso da seleção brasileira, o Thiago Silva foi lembrado, mas era um jogador a mais do Paris Saint-Germain. Então, eles não explicaram bem como foram essas negociações e não quiseram citar na coletiva quem são os jogadores, comentar sobre os jogadores que não foram lembrados. Mas já havia essa especulação porque o Paris Saint-Germain não estava satisfeito em liberar mais de um jogador para a seleção brasileira. E nessa condição, acabou-se preterindo o Thiago Silva. Analisando essa lista, Galego, quem você não convocaria para a seleção? Olha, Joel, eu acompanho o futebol desde 62. Sinceramente, hoje a mediocridade é muito grande. Eu não acredito muito nessa seleção, como não acreditei na seleção da Copa. Você não vai torcer pelo Brasil? Não, eu vou torcer, mas eu sou realista. Eu não sou pessimista, eu sou realista. Eu não acredito que essa seleção possa fazer bonito nas Olimpíadas. Mas a seleção tem Neymar, tem Douglas Costa. Não, mas Neymar está fazendo farra todo dia. Gabriel de Jesus do Palmeiras. É um bom jogador, mas não é essa estrela que surge no futebol brasileiro. Você vê que na Copa América a gente não fez nada. A gente pode muito bem ficar fora da Copa, nunca aconteceu isso. Desde 1930 que o Brasil participa da Copa do Mundo. Quem acompanhou o bicampeonato do Brasil em 62 no Chile, ganhou a primeira em 58 na Suécia, para você ver uma seleção hoje medíocre. A seleção está tão avacalhada que tem jogador que pede dispensa. Antigamente o cara tinha prazer, rapaz, de vestir aquela camisa amarela. Então tem muita gente jovem aí. Você arriscaria Neymar, então?
Porque o cara é muito irresponsável. Olha, o final desse cara vai ser triste, se ele não tomar juízo. Eu vejo jogador aí comprando carro de R$1 milhão, comprando mansões e termina numa situação, aquele piá que jogou na Ponte Preta, agora é assaltante. O cara tinha tudo, tinha carro de luxo, mas não estava preparado para o sucesso, como não está também esse Neymar. Agora eu quero estar enganado. Certo. Eu quero que o Brasil conquiste esse título, que é importante. Agora fico com o pé na frente e outro atrás. Agora tem alguns nomes aqui, ó. Marquinhos, PSG da França. Rafinha Alcântara, Barcelona. Felipe Anderson, Lazio. Fred, Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Neymar, Barcelona. Douglas Costa, Bayern Munique da Alemanha. Jogadores que jogam em times estrangeiros. Sim, mas às vezes é jogador só de clube. Você lembra de Carlos Castilho? Só para fazer uma pergunta. Você convocaria jogadores de outros que atuam fora do Brasil? Eu formaria uma seleção daqui. Só daqui? Do nosso país. Claro, tem que dar chance a muita gente aí. Porque o cara, olha, eu posso até... Eu quero estar enganado no que eu estou dizendo aqui agora. Jogador que está na Europa, ele não vai dividir bola, rapaz. Ele está ganhando dinheiro lá. Ele não vai dividir uma bola para quebrar uma perna e ficar inutilizado. Então é preciso que nós entendamos, a imprensa também é culpada. A imprensa tem culpa. Não, a imprensa esportiva tem culpa. O jogador faz um gol aí, é o novo Pelé. Você é novo, você não lembra. O Guarani de Campinas, só para encerrar, tinha um jogador chamado Washington. E o Bangu tinha um jogador chamado Antônio Parada Neto. Naquela época, o Washington era o futuro Pelé. Rafinha, que foi revelado no Flamengo do Rio, era o novo Zico. Onde é que eles andam? Sei nem quem é. Claro, você não sabe se é novo. O Parada jogou aqui pelo Bangu, o Bangu venceu o River de 5-0. E o Bangu tinha um ataque. O Paulo Borges, Bianchini, Parada e Matheus. Meio de campo era Alcimar e Roberto Pinto. Parada era o futuro Pelé, rapaz. Isso acabou. Então é complicado a situação do jogador desse, porque a imprensa endeusa demais. Não sei se os caras são pagos para endeusar. Agora que, com toda sinceridade, depois daquela goleada, esse tal de Thiago Silva, rapaz, caboclo velho desse, capitão da seleção, tava chorando lá e se sentar em cima da bola. Qual é, rapaz, a força que você dá pros seus comandantes, se você é o comandante, tá chorando? Igual o cara que vai pra guerra, o coronel, olha, soldado, não pra guerra, mas não perder. E aí, pra que ir pra guerra? Então esse Thiago Silva, aquele outro galegão, como é o nome dele, rapaz? Davi Luiz não pode jogar mais pela seleção, rapaz. Estão fora. Esses caras fracassaram, mas já teve gente que disse que eles iam ser convocados. Porque o fracasso ensina também, tem Depois isso? daquele 7-1, meu amigo, nem jogo da seleção eu assisto mais. É o que eu acho. Você devia ter dito isso antes de eu falar da lista aqui pra você. Você não vai nem ver o jogo. Então vamos com quem? Para quem assiste o jogo, vamos lá. Fábio Lima. O fato de Tite não ser o treinador também da seleção olímpica está sendo encarado como um fator positivo ou negativo para a seleção olímpica? O próprio Tite deu entrevista depois do anúncio dele como treinador. Ele disse que seria muito cômodo para ele assumir a seleção olímpica, não dar certo e dizer que o tempo de trabalho foi pouco. E ao invés de dar a vez para o Rogério Micali, que foi vice-campeão mundial sub-20, enquanto a gente estava aí perdendo para a Nigéria, para a Argentina, em todas essas competições de base, o Brasil finalmente conseguiu voltar na seleção sub-20 a ter esse status. Deu a vez para quem estava trabalhando já, convocando esses jogadores mais novos na faixa etária aí dos 20 anos. Então, o próprio Micali disse que quer aprender com o Tite, espera ter contato com o treinador, trocar experiência com ele, mas também lembrou que a autonomia é dele. Então, o Micali está com autonomia para executar o que eu acho que vai ser positivo, porque é justamente quem estava acompanhando. O Tite pode acrescentar uma coisa ou outra, mas quem tem que dar sequência ao trabalho mesmo é o treinador que já estava fazendo esse trabalho. Tá certo. Fábio Leão, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, falando sobre a convocação da Seleção Brasileira de Futebol Olímpica. Muito obrigado, hein? Obrigado a você, obrigado, Galego. Obrigado, um abraço, amigo. Obrigado.